Que bonito comício é este, camaradas e amigos. Quero dirigir uma saudação a todos vós e uma saudação especial ao Jorge Lomba, que animou aqui este nosso comício. E em vós, ou através de vós, uma saudação também a toda a população deste concelho e deste distrito. A Rosa, antes de mim, e até a Fátima, já aqui disseram muito, e muito bem, do que foi o papel determinante da CDU nestes últimos anos na vida nacional e também no Parlamento Europeu. Mas é bom, numa altura destas, e quando nos preparamos para duas importantes batalhas eleitorais, a primeira já no dia 26, as eleições para o Parlamento Europeu, dizia que é bom, numa altura destas, olharmos para o que foram os últimos 3 anos e meio da vida nacional, mas olharmos até um pouco além disso. Olharmos para o que foram, antes disso, 4 anos de governação em que se dizia que a solução para o país ficar melhor era o povo ficar pior. E o povo não apenas ficou pior, como ficou muito pior. Nós voltámos a ver à mesa de muitas famílias realidades que julgávamos ultrapassadas, como a fome. Voltámos a ver centenas de milhares de jovens e menos jovens a serem obrigados a sair do país, também aqui neste distrito. Muitos que foram obrigados a ir para o estrangeiro por não encontrarem neste país condições de vida e de sustento. Sabíamos que a cada dia que vinha, lá vinha mais uma notícia, de mais um corte nos salários, de mais um corte nas pensões, de mais uma medida que tinham dito ser temporária e que afinal passava à definitiva, de mais uma empresa pública vendida ao capital estrangeiro. E o governo que fez isto tudo, na noite das eleições, em outubro de 2015, não nos esqueçamos, nessa noite, esse governo, PS e PSD, estava a fazer a festa. Estava a fazer a festa e a preparar-se para mais 4 anos no governo, para fazer aquilo que, apesar de tudo, não conseguiram fazer, ou porque a Constituição não o permitiu, algumas vezes, e eles tinham planos para mudar a Constituição naquilo que ela não lhes tinha permitido ir tão longe quanto eles queriam, para fazer planos para transformar mais algumas coisas que eram temporárias em definitivas, para fazer um corte nas pensões em pagamento de 600 milhões de euros, para alterar as leis eleitorais, para privatizar aquilo que ficou por privatizar. PS e PSD, na noite de outubro de 2015 das eleições, faziam a festa. Tínhamos de um lado, do outro lado, um Partido Socialista que tinha acabado de tirar a toalha ao chão. Resignado, dava os parabéns ao PSD e ao CDS. E tínhamos um Bloco de Esquerda que estava muito satisfeito com o seu resultado, mas que dizia, bom, há uma boa e uma má notícia nesta noite. A boa notícia é que tivemos um bom resultado, a má notícia é que vamos ter que levar com mais 4 anos de um governo PSD-CDS. E, camaradas e amigos, não nos esqueçamos, nem deixemos que ninguém se esqueça, que logo nessa noite houve apenas uma força que foi a CDU, que pela voz do secretário-geral do PCP disse, eles não ganharam, eles perderam esta noite. E é possível, a partir daqui, da derrota que o povo lhes ditou nas urnas, iniciar uma nova fase na vida política nacional. Foi este o primeiro e determinante passo para tudo o que se seguiu. Deram por bem empregues aqueles que confiaram o seu voto à CDU, deram esse voto por bem emprego. Iniciou-se então um caminho que já não era de retirada de direitos, mas que foi, pelo contrário, de reposição, conquista, defesa de direitos e de rendimentos. A Rosa já aqui falou em muitas dessas medidas. Todas e cada uma delas tem por trás a iniciativa da CDU. Às vezes, dizem os nossos inimigos, os nossos adversários, muito exasperados, dizem, vocês, quer dizer, tudo o que houve de positivo é por vossa causa. Tudo o que houve de negativo, vocês não tiveram nada a ver com isso.
Pois, camaradas, às vezes a explicação mais simples é mesmo a mais verdadeira. Não apenas tudo o que houve de positivo teve de facto por trás a nossa iniciativa, como aquilo que houve de negativo. E houve muita coisa que resultou do facto do PS ter continuado a juntar os trapinhos com o PSD e com o CDS na Assembleia da República para muitas medidas. Desde a legislação laboral ao impedimento que se recuperasse para o controle público empresas e setores estratégicos, ao impedimento de se ir mais longe na elevação do salário mínimo nacional, em tudo isto e mais, eles juntaram os votos para impedir de se ir mais longe. Mas também em tudo aquilo que ficou sem resposta, não foi porque o PCP, os Verdes, a CDU não tenham garantido as condições para que se tivesse dado resposta aos problemas que a não tiveram, para que se tivesse ido mais longe na elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Portanto, sim, tudo o que houve de positivo teve o contributo decisivo da CDU, o que houve de negativo, e não escondemos que houve, e é preciso resolver o que houve de negativo, só tem uma solução, é reforçando a CDU, dar mais força à CDU, começando já nestas eleições para o Parlamento Europeu. CDU! 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 E apesar de limitado, de modesto muito daquilo que se conseguiu, de insuficiente face às necessidades, a verdade é que não devemos perder de vista também outra coisa. É que aquilo que conseguimos em Portugal foi ao arrepio, quase sempre, daquilo que se passou na União Europeia e na esmagadora maioria dos países da União Europeia. Sim, camaradas, porque este não foi um tempo, estes não foram anos de avanço na generalidade dos países da União Europeia. Quando nós aqui discutíamos a melhoria das condições de acesso à reforma e conseguimos melhorá-la ainda não como é necessário e como o PCP propõe, que é reforma por inteiro ao fim de 40 anos de trabalho, noutros países da Europa andaram a dificultar o acesso à reforma aos trabalhadores. Andaram a aumentar a idade da reforma aos trabalhadores. Quando aqui conseguimos reduzir o horário de trabalho para os trabalhadores da administração pública, e só, ainda não também para os do privado, porque na hora em que isso foi votado no Parlamento, o PS se juntou ao PSD e ao CDS para impedir a redução do horário também no privado. Por essa Europa fora, o horário de trabalho andou a aumentar em muitos países e a ser desregulado, criando ainda mais dificuldades aos trabalhadores, às famílias, na hora de compatibilizar a vida profissional com a vida familiar. Conseguimos-lo. O que conseguimos aqui ao arrepio do que se passou em vários países da Europa, e só isso dá ainda mais valor ao que conseguimos aqui. Uma Europa que não tem caminhado propriamente no sentido de defender os trabalhadores e dos povos. Uma União Europeia que está toda feita à medida dos interesses das multinacionais, das grandes potências, do grande capital, e que por isso mesmo vai abrindo caminho por aí em tantos países ao avanço da extrema-direita, com que hoje tantos se preocupam, e com razão, porque têm razões para se preocupar. Ainda ontem de Espanha veio notícias de entrada de mais um partido de extrema-direita em mais um Parlamento da União Europeia. Mas fala-se muito no ascenso da extrema-direita, e eles aí estão, e estão já mesmo em vários países da União Europeia. Mas diz-se pouco em relação ao que se passa nesses países e mesmo naqueles onde essas forças chegaram ao governo. Sobretudo não se diz que a vida dos trabalhadores não está propriamente a melhorar e que a vida desses povos não está a melhorar, pelo contrário, estão-se a ver atacados nos seus rendimentos e em direitos fundamentais, inclusive a direitos democráticos, direitos políticos. E então, se alguma diferença há também aqui, face ao que acontece por essa Europa e ao que aconteceu em Portugal, é que aqui avançamos e não avançamos por acaso, avançamos porque temos um Partido Comunista Português, porque temos uma CDU que tem a força que tem e que foi uma força decisiva, não apenas para resistir aos retrocessos, mas para impor, mesmo muitas vezes contra a vontade de um governo minoritário do PS, os avanços que eles não queriam que tivessem lugar. E também por isso,
a gente vê como os poderosos dirigem a sua raiva contra as forças que permitiram estes avanços contra a CDU. Por tudo isto, vemos os avanços de que temos, os ataques de que temos sido alvo. Por tudo isto, vemos a omissão do que tem sido a intervenção da CDU, não apenas em Portugal, mas também no Parlamento Europeu. Já aqui se falou dela. Apresentámos, há não muito tempo, a nossa declaração programática para as eleições do Parlamento Europeu. A Rosa deu aqui ideia de algumas das propostas com que nos apresentamos a estas eleições. No domínio da melhoria dos direitos dos trabalhadores e dos direitos sociais, no domínio da valorização da produção nacional, dos setores produtivos nacionais, da valorização da agricultura, das pescas, da indústria nacional, no domínio da defesa da soberania e da democracia, da igualdade entre Estados, com a defesa do princípio do um país, um voto, como único princípio admissível na relação entre Estados soberanos, na rejeição do militarismo e da guerra, porque a mesma União Europeia que quer cortar no orçamento de países como Portugal e que quer cortar no orçamento para a coesão económica e social, para apoiar investimentos úteis para as populações, para combater a pobreza, quer despejar 13 mil milhões de euros, pelo menos, num fundo que eles chamam de defesa, mas que é destinado ao militarismo e à guerra, a apoiar a indústria de armamento das grandes potências europeias. Na defesa do ambiente e de uma melhor qualidade de vida para as populações, na defesa da cultura, em todos estes domínios, apresentámos propostas e compromissos ao povo português. Mas antes de apresentar essas propostas e esses compromissos, fizemos outra coisa, que foi prestar contas do trabalho que fizemos nos últimos anos no Parlamento Europeu. Um trabalho que nos orgulha e que não encontra paralelo em nenhuma outra força política. Só em perguntas às instituições da União Europeia fizeram mais os 3 deputados da CDU que os outros 18 deputados portugueses todos juntos. Tivemos mais intervenções, mais relatórios, pareceres, propostas de alteração. Em tudo isso está a marca da CDU, está uma inigualável ligação às populações, aos trabalhadores, às suas necessidades, às suas dificuldades, às suas aspirações. Foi tudo isso que transportámos para a nossa ação no Parlamento Europeu. Por tudo isso, ela foi diferente daqueles que quase sempre são todos iguais. Não foram todos iguais. A CDU marcou a diferença face àqueles que foram todos iguais. E alguns foram todos iguais. Foram todos iguais, nomeadamente PS, PSD e CDS, quando se tratou de aprovar políticas como a política agrícola comum, que varreu em 3 décadas do mapa do nosso país mais de 500 mil de hectares de superfície agrícola útil, cultivos e pastagens que o país deixou de ter. Não, foram todos iguais, PS, PSD e CDS, quando se tratou de aprovar essa política que levou ao encerramento de mais de 400 mil explorações agrícolas, sobretudo pequenas e médias explorações, sobretudo na agricultura familiar, deixando tantas zonas do mundo rural hoje ao abandono, pasto para incêndios. Foram todos iguais quando se tratou de aprovar uma política de pescas que levou ao abate de mais de 50% da frota pesqueira do nosso país. Foram todos iguais, PS, PSD e CDS, quando aprovaram os acordos que abriram o mercado da União Europeia aos têxteis e outros produtos de outros cantos do mundo que vieram fazer concorrência direta à produção nacional, à indústria nacional e acentuar a pressão para a exploração dos nossos trabalhadores. Mas destes que foram todos iguais em tudo isto e em mais, distinguiu-se a CDU, a propor políticas agrícolas, de pescas e industriais que defendam o direito de cada país a produzir, que defendam o nosso direito a produzir, a combater a dependência económica a que o país foi conduzido e também a subordinação política que está associada a essa dependência económica, a defender o direito de cada país e de cada povo ao seu desenvolvimento soberano. Quantas vezes,
com esses partidos, PS, PSD e CDS, a inviabilizarem propostas que eram positivas e que eram necessárias para melhorar as condições de vida aqui no nosso país. Quando se tratou de abrir setores estratégicos do nosso país ao capital estrangeiro, de privatizar empresas e serviços públicos, lá tiveram PS, PSD e CDS no Parlamento Europeu. Por alguma razão não gostam tanto de prestar contas do trabalho que lá andaram a fazer. Por alguma razão arranjam nestas alturas de eleições alguma coisa que os diferencie, que esconda tudo aquilo que os juntou nos anos em que lá estiveram no Parlamento Europeu a votar ao lado uns dos outros as mesmas políticas, os mesmos regulamentos e as mesmas diretivas. Também aqui é importante valorizar o trabalho distintivo da CDU, com propostas que valorizem a produção nacional, que permitem recuperar para o país o controle sobre empresas e setores estratégicos da economia, que permitem valorizar o trabalho e os trabalhadores, que permitem defender os direitos das populações a mais e melhores serviços públicos, que permitem defender o ambiente e o direito à cultura, que permitem defender maior justiça fiscal, recusando a imposição de impostos europeus. Não faltou a voz da CDU ao longo destes anos. Não faltou sequer propostas da CDU para dar ao nosso país um outro peso nas decisões que são tomadas na União Europeia. Por exemplo, defendendo o aumento do número de lugares para Portugal no Parlamento Europeu na sequência da saída do Reino Unido. A verdade é que no momento decisivo, quando se tratou de votar essas propostas, por exemplo, essa que permitiria a Portugal ter mais representantes no Parlamento Europeu, PS, PSD e CDS estiveram juntos para inviabilizar essa proposta, contando até, neste caso concreto, com a colaboração da abstenção do Bloco de Esquerda. Camaradas e amigos, não são todos iguais, nem aqui, nem no Parlamento Europeu. E nestas eleições está nas mãos de cada um decidir. Ou dar a sua força àqueles que se submeteram às imposições e às decisões de quem manda na União Europeia. Ou dar força àqueles que, como o PS, o PSD e o CDS, entraram numa guerra ainda recentemente para decidirem quem é que melhor defende a União Europeia em Portugal, ou dar mais força àqueles, como a CDU, que entendem que o que faz falta não é quem defenda cá as políticas da União Europeia, mas sim quem defenda lá no Parlamento Europeu os interesses dos trabalhadores, do povo e do país e que faça frente às imposições e arbitrariedades da União Europeia e de quem manda na União Europeia. Ainda há muitos amigos, muitos camaradas que não têm ainda presente a importância destas eleições. Alguns até acham que isto, por serem eleições lá para o Parlamento Europeu, uma realidade distante, que isto tem pouco que ver aqui com a nossa vida de todos os dias. Pois, camaradas e amigos, para além de tudo o que já foi referido, de decisões lá tomadas que têm impacto muito sério na nossa vida de todos os dias, temos outros exemplos ainda muito recentes. Por exemplo, uma votação que ainda há menos de um mês teve lugar no Parlamento Europeu, em que se decidiu fazer uma coisa que há muito tempo o grande capital financeiro desejava, que era criar um mercado europeu de fundos de pensões privados. Abrir a porta para que nos vários Estados se comece a desviar recursos da segurança social pública para fundos privados de pensões. Se desvie recursos, se desviem descontos dos trabalhadores da segurança social pública para fundos de pensões privados, para jogar na roleta da especulação bolsista os descontos dos trabalhadores. Pois nessa hora tiveram lá a abrir caminho a essa decisão PS, PSD e CDS. Agora, quando aí vierem falar dos reformados, dos pensionistas ou aos trabalhadores, lembrem-lhes que ajudaram a abrir caminho à privatização da segurança social, a mesma que agora vem aí assustar a dizer que tem a sua sustentabilidade em perigo.
pois pudera, desviando recursos para fundos privados que deviam estar na Segurança Social Pública, melhor seria que não tivesse a sua sustentabilidade em perigo. A questão é que não podemos permitir que façam isso, que ameacem desta forma o futuro de milhões de trabalhadores, o futuro de milhões de pensionistas e de reformados. Se alguns nada aprenderam com a crise que ainda há poucos anos fez desaparecer da noite para o dia as pensões e as reformas que alguns trabalhadores tinham por certas e que tinham investidos em fundos de pensões privados. Pois se alguns nada aprenderam com a crise, que ao menos aprendam os trabalhadores a não dar o seu voto e a sua confiança a quem ameaça o futuro das suas pensões e das suas reformas, a dar o seu voto e a sua confiança àqueles que no Parlamento Europeu, PS, PSD e CDS, aprovaram medidas que ameaçam a sustentabilidade da segurança social. O mesmo poderíamos dizer em relação à compatibilização da vida profissional com a vida familiar. Aprovaram legislação a pretexto de tornar mais fácil a compatibilização da vida profissional com a vida familiar, por exemplo, nas licenças de maternidade e paternidade, que garantem valores de tempo de duração dessas licenças inferior àquilo que já temos aqui em Portugal, que nem sequer colocam como obrigatório aquilo que em Portugal já é obrigatório, que esses períodos sejam pagos. E pagos não como aqui acontece em função do salário, mas lá defendem eles, votaram eles a favor em função do subsídio de doença, determinando uma quebra no valor real dos rendimentos das famílias durante os períodos de maternidade. Camaradas e amigos, podíamos dar aqui muitos outros exemplos. São dois exemplos recentes e que mostram como muito daquilo que lá é decidido tem muito a ver com a nossa vida de todos os dias e que é importante combatermos essa ideia de que estas eleições não têm por isso a importância de outras. Têm a importância por tudo aquilo que lá é decidido e não é coisa pouca, têm a importância também porque vão ser, além do mais, as primeiras de um ciclo de eleições que vão ter um peso determinante no que vai ser o futuro próximo deste país. Vão ter um peso determinante na força com que vamos travar todos os trabalhadores, as populações, a luta pela melhoria das condições de vida, a luta pela resposta a problemas do país que não encontraram resposta nestes últimos anos. E, camaradas e amigos, nós não somos uma força daquelas que só aqui aparece quando há eleições, daquelas que só estão no terreno quando há eleições. Estamos todos os dias na luta pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores e das populações. E não perguntamos a nenhum deles em quem votaram quando vêm ter connosco com alguma injustiça e a pedir a nossa contribuição para resolver essa injustiça. Lutamos ao lado deles. Mas é nosso dever dizer-lhes nestas alturas, dizer a um produtor agrícola, a um produtor leiteiro aqui da Bacia Leiteira do Minho, que se quando foi preciso defender as cotas leiteiras, lá esteve no Parlamento Europeu a CDU e só a CDU, então é justo que agora nos dê mais força para podermos continuar essa batalha. Dizer aos pescadores que viram tantas vezes a sua atividade ameaçada nestes últimos anos e que tiveram na intervenção da CDU no Parlamento Europeu uma ajuda fundamental que garantiu, por exemplo, os pagamentos às paragens temporárias da frota do cerco na pesca da sardinha, que se tiveram essa contribuição, é justo que possam nestas eleições dar mais força à CDU para que tenhamos mais força para os defender nos combates que hão de vir. Dizer a todos e a cada um dos micro, pequenos e médios empresários deste concelho e deste distrito que se puderam contar com a CDU para concretizar uma aspiração sua de há muitos anos, que era acabar com o pagamento especial por conta, então é justo que nos deem mais força nestas eleições para, junto com eles, travarmos os combates que hão de vir. Dizermos a todos e a cada um dos trabalhadores deste distrito, aos do setor têxtil e outros, que se foi pela voz dos deputados da CDU que os seus problemas foram levantados em Bruxelas e em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, então é justo que nos deem mais força nestas eleições, não apenas para continuarmos a erguer a voz em defesa dos seus interesses e direitos, mas também para travar aqui no país os combates, todos os combates que sejam precisos, pela elevação dos salários e pela conquista de direitos.
Dizer às populações em luta por mais e melhores serviços públicos que se contaram com a CDU ao seu lado, quando se tratou de defender o centro de saúde, o hospital, o posto de correios contra a intenção de encerramento e tantos outros serviços públicos, então que nos deem mais força nestas eleições, porque estarão a dar mais força a elas próprias na luta que vão ter de travar nos dias, semanas, meses e anos que hão de vir por mais e melhores serviços públicos. Camaradas e amigos, temos razões para encarar com confiança estas batalhas. Sabemos que esta não é uma tarefa fácil e nem nós estamos habituados a tarefas fáceis. Sabemos que, apesar deste bonito comício que hoje aqui temos, não estão cá as televisões, como eventualmente andam aí atrás de outros, para mostrar na televisão este belíssimo comício. Mas temos aqui muitas dezenas de pessoas que serão nos próximos dias eles próprios as televisões que não andam atrás de nós. Sabemos que se outros têm armas que nós não temos, nós também temos armas que outros não têm. Esta imensa generosidade, esta coragem, esta determinação e este empenho que só têm aqueles que aqui andam para transformar a vida e o mundo. Aqueles que veem na intervenção política não uma forma de ter benefícios para si e para os seus, mas uma forma de assumir um compromisso pela transformação da vida das populações. Se levarmos mais longe aquilo que é, que foi, que é e será a ação da CDU em defesa dos trabalhadores, das populações, em defesa do nosso povo e do nosso país, todos e cada um de nós, não é tarefa só para os candidatos, é tarefa para todos. Se o fizermos, vamos com toda a certeza ter um grande resultado na CDU e travarmos com mais força todos os combates que hão de vir. Viva a CDU, ao trabalho, camaradas e amigos!